O retorno, por Tito Tortori. O uso do torno na produção de cerâmica já foi identificado por arqueólogos em peças de cerâmica de mais de 4.000 anos de existência. Peças torneadas fazem parte da história da cerâmica, tanto quanto da história da humanidade. O torno foi provavelmente uma das primeiras tecnologias desenvolvidas para a produção em grande escala, e com ele, um ceramista poderia, sem maiores dificuldades, produzir recipientes para toda uma comunidade. As técnicas típicas de produção manual em cerâmica, ou seja, aquelas em que nenhum tipo de maquinário é utilizado, são morosas e envolvem a produção em uma escala consideravelmente menor. Além disso, o número de peças deformadas e rachadas é também maior que aquelas torneadas. Também a secagem das peças ao torno se processa de forma mais tranquila. Que mistérios envolvem essas qualidades inerentes ao torno cerâmico? Inusitadamente, uma peça torneada apresenta algumas características que fogem à nossa acuidade visual e que só podem ser percebidas por profissionais conhecedores dessa romântica forma de trabalho humano. Primeiramente, as peças feitas no torno possuem uma constituição do tipo monobloco, sendo normalmente produzidas a partir de uma única porção de argila que vai sendo torneada e modelada até atingir a forma desejada. Em muitas técnicas de construção, isso não ocorre. Essa estrutura monolítica dá às peças torneadas uma resistência enorme, uma capacidade de trabalhar homogeneamente na secagem e de resistir melhor às perdas por rachaduras e rupturas na queima. Outra característica, ainda mais típica do torno, é que as partículas da argila sofrem uma orientação no sentido da rotação do torno, produzindo algo parecido como a trama, formada pela superposição das escamas de um peixe. Este fenômeno se processa quando a peça está passando pelo primeiro estágio do torneado, que é a centralização da argila no torno. Este efeito microscópico de orientação das camadas empilhadas confere à peça uma resistência ainda maior durante o próprio torneado, mas também frente a todas as questões relativas à secagem, empenamento, deformação, ruptura, encolhimento e queima. Ainda existe outro aspecto que pode passar totalmente despercebido, mesmo quando observamos a louça cerâmica durante anos. Tipicamente, as peças torneadas possuem formato cilíndrico, esférico, circular, arredondado, enfim, formatos torneados. Essas formas fazem com que as peças torneadas sejam fisicamente muito mais resistentes, pois sem pontas e arestas, elas se preservam muito mais durante os anos de uso. Além disso, qualquer força aplicada sobre a peça, como uma pancada, transmite-se pelos lados da peça e acaba se anulando no extremo oposto da peça. Pode parecer bobagem, mas as peças torneadas, por conta disso, são muito mais resistentes ao uso frequente, e isso é uma propriedade muito interessante em objetos utilitários e funcionais do nosso uso cotidiano, como pratos, copos, jarras, etc. Tanto isso é verdade que ainda hoje compramos pratos e xícaras com formas torneadas que não foram elaboradas no torno, pois a maior parte da nossa louça doméstica é produzida a partir do uso de argilas líquidas em moldes de gesso. Todas essas características e outras surgem da singular essência do torno cerâmico, o princípio do equilíbrio das forças opostas. Um leigo que observe um oleiro trabalhando no torno não tem ideia da sutil batalha que é travada entre as forças envolvidas nesse trabalho. A força centrípeta da mão e do peso da argila, a força centrífuga da rotação do torno, a força mecânica ascendente das mãos do ceramista e a força descendente da gravidade travam uma luta para se impor. Se alguma delas conseguir a supremacia, a peça será destruída. Só o equilíbrio entre essas forças componentes resultará na construção de um objeto torneado, e que jamais esse equilíbrio se confunda com estabilidade, posto que o oleiro durante o torneado sai de uma postura de força bruta no início,
onde tem que usar o peso e a mão para centrar a massa disforme de argila, para uma postura delicada ao final do torneado, onde ele deve tocar delicadamente a peça, amolecida pela umidade. A estabilidade no controle da argila só pode ser atingida pelo reconhecimento de que não existe uma estabilidade duradoura, mas apenas um equilíbrio momentâneo, precedido de outro estágio de desequilíbrio que deve ser novamente harmonizado. Assim, durante o torneado, ocorre uma migração de uma atitude arquetipicamente masculina no início, pesado e mecânico, para outra postura essencialmente feminina, delicada, sutil e leve. É da harmonização desses opostos que nascem as peças no torno. O oleiro, então, conhece a síntese entre o vigor primal da essência, do arquétipo masculino, e a sutileza, leveza da essência, do princípio feminino. Assim, como afirma o budismo, o ato de tornear é um caminho do meio. Isto faz com que as pessoas que se apropriam dessa técnica sejam mais tranquilas, dóceis, maleáveis, equilibradas e dinâmicas, como o próprio ato de tornear. 2 oleiros são exigidas múltiplas competências e todas tão ancestrais como a própria cerâmica. Todas não literais, não verbais, não racionais, não científicas, não cerebrais. Competências elementais ou primitivas, como alguém poderia definir, mas por isso mesmo mais profundas e fundamentais. A sensibilidade, a linguagem corporal, o conhecimento do corpo e a capacidade de perceber o não dito, o não visual, são competências exigidas daqueles que querem dominar o torno cerâmico. Esse retorno é uma experiência quase espiritual e tem impactos muito positivos no equilíbrio afetivo emocional dos indivíduos que resolvem encarar esse desafio. Tornear é usar o instinto, que nós seres modernos estamos perdendo ou abandonando em troca de novas exigências intelectuais modernas. Por isso mesmo é um pouco complicado para nós, seres urbanos intelectualizados, como a maioria de nós, realizar um encontro integral com as artes do torno, por elas exigirem competências sensoriais tão ancestrais, tão primordiais, quanto sentir e a perceber. A minha proposta é que nós usemos a cerâmica e especialmente com o torno, para resgatar esses instintos para que possamos voltar a aproveitar aquilo que é tipicamente humano, o sentimento. Assim, quando dizemos a um iniciante que as partículas da sua argila não estão organizadas, ele sente um desconforto muito grande, pois não é capaz de visualizar, enxergar. Isto porque essa propriedade não pode ser vista com os olhos, mas apenas sentida. Um dia, sem que se anuncie, o instinto do praticante se manifesta e acontece o seu reencontro com a linguagem corporal adormecida. A partir daí, tudo fica mais simples. Um encontro tão simples e por isso mesmo tão complexo, uma vez que o essencial é o último a ser percebido por todos, como o óbvio. Uma vez que o oleiro precisa ouvir o eco dessas variantes, é também mais natural que ele desenvolva uma acuidade sensorial muito mais aprofundada do que a dos ceramistas que não usem o torno. O oleiro desenvolve um toque especial para desnudar e conhecer a argila, sua textura, ponto de umidade e homogeneidade, uma vez que para o seu trabalho isso é primordial. Seu olhar se torna mais aguçado, especialmente sensível ao universo das proporções sutis, onde pequenas mudanças na forma podem melhorar ou destruir o desenho de uma peça. O oleiro também desenvolve um sentimento de desapego muito grande em relação às suas peças, conquistando uma profunda sensação de plenitude. Um grande ceramista japonês, mestre no torno, Shoji Hamada, não assinava suas peças argumentando que as peças deveriam ter vida própria, não precisando do aval do seu nome. A repetição, que é uma das qualidades do torno, às vezes é tratada pela visão ocidental da arte como uma expressão menor da criação. Muitas pessoas me questionam se eu não me canso da repetição, e afirmam com a segurança dos gênios e dos ignorantes que não querem se repetir. Como atingir a excelência
sem se repetir? Como conquistar a prática sem praticar? Podemos nos repetir e tentar melhorar na próxima tentativa. O objetivo da repetição criativa é atingir a essência dos movimentos, evoluir a proporção das formas e ampliar a mecânica dos movimentos de cada trabalho. Alguns artistas, pintores e escultores afirmam que jamais se repetiriam, pois isso seria uma prova de deficiência criativa. Pois eu defendo um enfoque diferente. Não será uma prova cabal de criatividade quando um pintor investindo em uma nova proposta de trabalho, comumente chamado de nova fase, passa meses trabalhando em uma nova linguagem ou técnica e ao final consegue produzir um trabalho de maior equilíbrio, harmonia e qualidade. Não existem elementos que se repetem como o gesto da pincelada, conjunto de cores ou alguma técnica peculiar. Então, por que não expandimos nossas mentes e percebemos o óbvio? O torno surgiu como uma forma de produção em massa e, por isso, a possibilidade de repetição é mais do que uma qualidade, uma necessidade. Logo, de forma nenhuma, o trabalho no torno impede que o oleiro produza peças únicas com design elaborado. Seria a mesma coisa que pôr a culpa no pincel, por pinceladas pouco criativas. Assim, o torno, dependendo do foco de vista proposto, pode ser avaliado como uma prática tão primitiva quanto contemporânea. Num tempo em que nos esforçamos para dar significado a nossas vidas, onde queremos encontrar formas de trabalho ecologicamente corretas e produtivas, que nos deem o sentido da realização, a cerâmica aparece como uma alternativa a ser redescoberta. Muitas vezes ouço questionamentos sobre um paradigma que se repete. Seria a cerâmica uma forma de arte ou de artesanato? A cerâmica, especialmente o torno, supera a superficialidade dessa pergunta, sendo muito mais ampla do que só essas duas opções. Na verdade, dependendo de quem propõe, o fazer cerâmico pode ser uma fantástica forma de produção artística, uma técnica de produção de objetos funcionais, uma forma de terapia, uma filosofia de vida e muito mais. Mas, certamente sempre será um ofício, onde o homem pode se encontrar com uma forma digna de trabalhar, se expressar, produzir e viver. Concluo lembrando que existe uma teoria que afirma que a roda do torno precedeu a roda dos transportes, das prirucarroças. Se foi assim, o torno ajudou também a colocar o mundo em movimento. Torno é poesia e é movimento. Por isso, o torno para mim é poesia em movimento. Em memória de meu mestre no torno Seu Vicente, homem simples e generoso que me tomou por aprendiz e deixou um legado de vontade e determinação. Hoje, minha missão é compartilhar um pouco da sabedoria que aprendi com ele no torno cerâmico. Já tentou aprender essa arte desafiadora e ficou frustrado com o torno? Então, se liga na frase que meu mestre, parafraseando Ben-Gurion, usava para me encorajar quando eu tinha dúvidas sobre minha capacidade de aprender a tornear. O difícil, a gente faz na hora. O impossível leva um pouco mais de tempo. Tito Tortori, ceramista, professor, pesquisador e oleiro.